A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham esta aula, esse subsídio da escola dominical. Hoje trataremos a respeito da aula de número 10 da nossa lição a respeito dos heróis, né, da história da igreja. A aula 10 falaremos sobre um herói da história do pentecostalismo no Brasil, né? Foi dividido em algumas partes, né, essa lição. Estaremos aqui na parte 1, né, lição de número 10. Falaremos a respeito de um homem chamado Gunnar Wingren, né? Talvez alguns, de repente, né, não conheçam de quem a gente está falando, mas foi um dos fundadores aí da Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Obviamente, pelo nome dele, você já percebeu que ele provavelmente e não é brasileiro, mas nós vamos falar um pouco a respeito da história dele, né? Da sua atuação missionária, da sua atuação como um pastor. Amém? Antes de nós entrarmos nessa lição, gostaria aqui de dar a paz do Senhor ao meu irmão Rubens, né, pastor ali na igreja de Vila Metalúrgica, que vai nos dar a honra aí desse subsídio, né, dessa lição. Meu irmão Rubens. Paz do Senhor Jesus a todos e a todas. É um prazer nesta oportunidade estar com o meu amigo, o irmão Natan, para falarmos e trazer alguns adendos, né, para essa lição de número 10. Amém, glória a Deus. Primeiramente, irmãos, vamos ler aqui a leitura bíblica, porque é uma leitura interessante e podemos até comentar um pouco a respeito dela. Uma leitura conhecida está lá em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 18, que diz assim: Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre todos os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Essa leitura bíblica já nos dá base aí para a gente comentar algumas coisas, né, irmão Rubens, né? Isso que Pedro falou, né, é uma citação lá do Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. E o que a gente pode entender dessa promessa que começou lá em Joel, né? O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele relembra essa promessa e nós também podemos, vamos dizer assim, participar disso, irmão Rubens? Sim. É interessante, né, que quando cita aqui todas as pessoas, e esse pronome indefinido, plural aí, né, todas as pessoas, não há, o trabalhar do Espírito Santo não faz acepção de pessoas, né? Vai falar de filhos e filhas, vai falar sobre jovens e velhos, né, até a faixa etária, vai falar sobre servos e servas, a questão. Então o Espírito Santo é para todas as pessoas. Achei bem interessante essa colocação. Todas as pessoas, não tem acepção. Todos podem ter acesso a esse Espírito Santo. Maravilha. É interessante, né, o pastor Rubens, que lá no versículo 38 e 39 do capítulo 2, né, ele vai dizer o seguinte: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa é uma parte interessante, versículo 39, que ele vai dizer: Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso é interessante quando nós lemos esse versículo, porque aquelas pessoas ouvirem, né, o apóstolo Pedro falar, ouvirem, né, cada um falar na sua língua, eles perguntaram, né, versículo 37, né, o que a gente vai fazer então, né, perguntando para Pedro. E Pedro vai falar do arrependimento, vai falar da salvação, do batismo,
Mas é interessante porque ele vai dizer essa promessa. Que promessa? Que é entrada no reino de Deus, a nova aliança, né? A salvação e mais do que isso, o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vós, para aqueles que estavam ali, né? Para os vossos filhos, ou seja, as próximas gerações, né? E os que estão longe, né? Talvez é um momento do tempo, né? Exatamente. Os que estão longe se referenciando ao tempo e chegando até nossos dias, né? É interessante essa questão que o Pentecoste, na verdade, ele tem um ponto focal que é a evangelização, né? É bem interessante a questão do Espírito Santo de forma atuante na vida das pessoas, mas o principal é a evangelização. Que ali eles tinham ousadia, né, para falar, e não é mais aquele Pedro temeroso, né? Ele vai chegar no momento e vai falar: olha, irmãos, esses não estão embriagados às 9 horas da manhã. Então ele vai trazer o evangelho, né? Esse que é o ponto focal aí, a evangelização. O Pentecoste é a evangelização. Maravilha, né? É muito... Quando nós estudamos, né, especialmente isso, né, ver um Pedro que pouco antes, né, já estava negando Jesus, né? Agora ele já com ousadia pregando. Nos capítulos posteriores ali de Atos, você vai ver ele pregando frente às As autoridades, né? autoridades. E falando com ousadia, sendo preso, inclusive, apanhando, inclusive, mas é esse poder do Espírito, né, que faz com que nós nos tornemos, né, testemunhas, né, de Jesus Cristo, não é verdade? Jesus Cristo, permita-me até pontuar aí, Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, porque ele entendia que precisava de alguma mudança nos seus discípulos, né? Ele vai orientar: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez Jesus entendia que faltava alguma coisa para eles, né? Para eles melhorarem como pessoas, como ser ousados para trazer a palavra. Eu acho que esse é um ponto interessante aí, quando Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos de poder. Poder para quê? Para testemunhar, né? Bem interessante essa questão do Pentecostes aí. Maravilha, irmãos. Então esse poder, né? Esse poder que nos dá ousadia, esse poder que nos faz pregar e, como o irmão bem falou, evangelizar, né? Levar essa mensagem para outras pessoas, outras nações, é o que foi, vamos dizer assim, o ponto-chave do personagem dessa lição, na Sim. verdade. Esse poder, essa vivência, né? O que nós vamos chamar claramente, nós pentecostais, né? Vamos chamar claramente do batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento de poder, foi o que deu ao Gunnar Wingren essa ousadia de sair lá da Suécia, né? De Sim. sair dos Estados Unidos, vir aqui para o Brasil e pregar o Evangelho, né? A vida dele não foi assim tão fácil como a gente, de repente, pode até imaginar, né, irmão? Sim, teve dificuldades porque estava fora do seu país de origem, né? E um clima totalmente diferente do que ele costumava passar ali. E fora as dificuldades de língua, o início de aprender a língua do Brasil, né, o português, para começar a relacionar com os homens, evangelizar. Então ele passou por várias etapas, mas o que me deixa tranquilo é que o Espírito Santo foi conduzindo tudo, né? Até no navio que ele veio, pessoas que estavam ali falavam a língua do Brasil, né? A nossa língua aí. Eles puderam começar ali uma viagem já tendo alguém para socializar com eles ali no navio vinda para o Brasil. Perfeito. Antes de nós falarmos um pouco sobre a vida dele, eu gostaria de
começar um pouco antes, né? Interessante porque, às vezes, quando nós falamos do movimento pentecostal, especialmente, a gente relembra o Azusa, né? Sim, Perfeito, né? É o início, né? É o marco, né? Aquele sim, ponto. Mas nós vamos ver, se nós analisamos a história da igreja, nós vamos ver que o agir de Deus, ele não começou ali. Ele, de algum tempo, ele vem agindo na humanidade e a Rua sim. Azusa, vamos dizer, foi um ponto máximo, Máximo ali, assim, né? né? Daquela explosão de avivamento que houve Sim, ali, né? Mas eu poderia falar a respeito disso que, primeiro, houve a Reforma Protestante, né? Então você tinha uma igreja ali na época medieval, que era uma igreja que tinha se distanciado muito dos princípios bíblicos, dos princípios que Jesus, que a Bíblia nos orienta, e a Reforma Protestante ela trouxe de volta, né, esse sim, zelo doutrinário, né, a doutrina e trouxe a palavra de Deus para o centro novamente da igreja, né? Só que quando nós vamos analisar a história, depois, né, da Reforma Protestante, algumas igrejas surgiram daí, ah, a igreja começou a entrar de novo num certo, não um erro doutrinário, mas numa certa apatia, vamos dizer sim. assim. Uma certa frieza, né? Frieza. Digamos assim, né? Não no sentido doutrinário, a doutrina continuava a mesma, né? Mas no sentido missiológico, digamos assim, Sim, no sim. sentido daquele primeiro amor. Então nós vemos que as igrejas de origem protestantes começaram a experimentar, especialmente nos séculos depois, um século e meio depois da Reforma, um certo esfriamento. Então, nós vemos aí o agir de Deus novamente na história. Ele agiu na pré-reforma, como nós estudamos nessa revista, na reforma, e agora vai agir nesse avivamento aí das igrejas, né? Eu poderia mencionar aqui um avivamento que começa com John Wesley, né? Juntos, ele estuda em Oxford, né, na teologia, e ele se junta com alguns amigos e fundaram o Clube Santo, né, que ficou Sim. conhecido como metodista, né, porque eles tinham muito métodos, né, então eles sempre oravam no mesmo horário, começava tudo... Então eles foram chamados de... Criaram um programa, né? Uma rotina de... Isso, um método bem regrado. Eles ficaram conhecidos como metodistas, né? Que hoje dá o nome A à igreja. igreja, né? A denominação. Mas é interessante porque você vê John Wesley com essa sede de um avivamento, os amigos dele, não só John Wesley, mas o irmão dele, Charles Wesley também, da mesma forma. E o interessante é que começa esse avivamento vindo de vários lugares diferentes, né? Vários lugares diferentes, mas todos mais ou menos na mesma época. Você entende que é a mão de Deus agindo aí na história, né? E o que é interessante, quando nós vamos estudar a história da Inglaterra, na época de John Wesley, por exemplo, era um país que vivia numa pobreza moral muito grande, né? Uma pobreza tanto econômica, mas quanto moral também. As pessoas não tinham aquele temor de Deus, né? Falo as pessoas assim, de uma maneira geral, no país, né? Não só na Inglaterra, mas na Europa também. E olhando para esse cenário, John Wesley, Charles Wesley e muitos dos seus amigos começaram a pregar nas ruas, avivamentos, e tem até um evento onde o John Wesley, ele vai chamar que ele passou por uma experiência do coração aquecido, né? Nós temos outro Sim. nome para isso, né? Nós temos outro nome para isso, né? A gente poderia chamar de batismo, né? No Espírito Santo. E esse movimento influenciou muitas pessoas. E a Inglaterra começou a ser reavivada, a Europa reavivada. E nessa mesma época surgem muitos homens de Deus, como John Wesley, Charles Wesley, o próprio Jonathan Edwards, um pouco antes até, George Whitefield, Charles Spurgeon. Ou seja, pessoas que estavam sendo usadas por Deus para esse momento de avivamento.
Sim. Não estou dizendo que essas pessoas eram pentecostais, né, como a gente conhece hoje, mas foram pessoas que foram avivadas, foram pessoas que experimentaram um mover de Deus diferente, né? E a partir disso, todo esse movimento levou à Rua Azusa. Rua Azusa. Então, é interessante, porque às vezes a gente fala da Rua Azusa como um acidente. Fala, não, Aconteceu. não tinha nada acontecendo e de repente a Rua Azusa. Não foi assim. Deus estava agindo na história e conduziu a sua igreja para aquele momento, para a Rua Azusa, que foi um momento de impacto mesmo. Quando o irmão menciona Deus conduzindo a história, quando Deus estabelece as 3 festas, lá no Antigo Testamento, olha, vocês devem ir na festa do Pentecoste, das 3 festas anuais. Quando você planeja de forma estratégica que lá no Pentecoste, numa celebração, virão pessoas de vários países, mais de 15 países ali, estão na festa para uma celebração. Aí Deus é esse momento. Exatamente. Né? É fantástico a estratégia do nosso Deus aí em conduzir as coisas e homens disponíveis para, no caso, Pedro vai se levantar, olha, esses homens não estão embriagados. Aí começa a evangelização. Então Deus sempre está conduzindo a história. A história faz parte do cristianismo. Né? Entender a história, ter acesso à história é importante. Maravilha, irmão Rubens. E nesse, né, esse agir de Deus, né, culmina na Rua Azusa. A gente vê, né, é maravilhoso como a gente vê Deus agindo na história. Esse movimento que foi sendo levado influenciou o Gunnar Wingren, né, Sim. que estava lá nos Estados Unidos nessa época, né? E Da Rua Azusa abriu um leque para exatamente. pessoas começaram a ir para a Rua Azusa, né, e ver aquele mover do Espírito Santo, e por onde eles iam também, eles levavam aquela chama, né? E aconteceu com o nosso pioneiro aí, Gunnar Wingren, que recebe essa tocha e ele quer se disponibilizar, né? Ele vai orar, ele começa a orar e o Espírito Santo vai conduzir e que chega a nossa lição 10 aí, sobre essa biografia, né? Tem uma história dele, né, irmão? Se o senhor quer contar aí alguma coisa, né, da história dele, da vida desse homem aí, de Deus. Essa chama, né, da Rua Azusa, o espalhar dessa tocha, ou desse mover do Espírito Santo, chegou em pouco tempo a grandes cidades americanas. Muitas cidades americanas iam lá, não, está acontecendo na Rua Azusa, e foram alcançados pelo avivamento, né? Só que essa chama também, eles tinham um desejo pela obra missionária. Então o Espírito Santo movia as pessoas em torno da obra missionária. E Gunnar Wingren, ele começa a orar nesse sentido, para o Espírito Santo dar um direcionamento para ele. E um homem chamado Adolfo Uden, né? Ele tem um sonho, né? Ele tem uma visão em que ele vê uma palavra, parar. E dentro dessa, eles continuam a orar. E quando Gunnar recebe, junto com Daniel Berg, recebe essa informação de uma chamada missionária para eles, aí eles vão procurar essa palavra, eles vão numa biblioteca, né, e eles vão encontrar que essa palavra parar fazia parte de um país chamado Brasil. Então é o Espírito Santo conduzindo pessoas com visões, profeta Joel. Terão sonhos, terão visões, e dentro dessa visão eles recebem essa informação. Olha, parar, vamos para a biblioteca. O Espírito Santo conduzindo. Porque senão ficaria aleatoriamente uma palavra parar, não sei o que é, tal. Mas o Espírito Santo dá a mensagem, dá a visão para um homem, que passa para eles vão, orientados pelo Espírito Santo, vamos numa biblioteca, saber que palavra é essa, e lá eles descobrem, sabem que esta cidade é uma cidade do Brasil.
Então, o Espírito Santo conduzindo através do sonho, através da orientação, e essa chamada para eles entendem, Gunnar Wingren entende que é o Espírito Santo chamando ele para uma obra missionária em terras distantes. E louvado seja Deus, né? Somos beneficiados por esse movimento iniciado na Rua Azusa e chegou até nós através de 2 homens que se disponibilizaram pelo Espírito Santo a deixar a sua terra e vir pregar aqui em solo brasileiro, né? O nome do homem, né? Estive olhando uma obra do pastor Rogério Monroe, chamada Adolfo Ulden, e contou-lhes um sonho onde apareceram o nome Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingren compreenderam que se tratava da resposta de Deus às suas muitas orações. Então, o que fica claro aqui é que o Espírito Santo nos leva a termos intimidade com Ele. O Espírito Santo nos leva a ter mais momentos com Ele. E eles estavam orando em busca de respostas. Aí eles recebem, então, essa resposta do Espírito Santo, né? Em todo instante o Espírito Santo conduzindo, não fica alguma coisa em aberto, um ponto sem sentido. Uma palavra parar. Não, uma palavra parar, mas que o Espírito Santo fala, vá numa biblioteca e você vai ver o que significa parar, né? Aí vão ver que é uma cidade brasileira. Então, fruto de orações, né? Fruto de orações. Glória a Deus, né, irmão? E é maravilhoso porque quando geralmente a gente conta essa história, né? Poxa vida, então quer dizer que não teve nenhum planejamento, né? Foi tudo aleatório, de qualquer forma. Veio a parar. Aconteceu. Vai lá parar. Né? Às vezes parece, né, que a gente não... que o Gunnar Wingren era uma pessoa que não tinha, né, conhecimento da palavra, na verdade. Ouviu parar e foi embora e não queria nem saber, tudo revelação e, né, não, nada mais do que isso. Mas quando a gente estuda a história do Gunnar Wingren, a gente vai perceber que ele tinha uma paixão. Teólogo, né? Ele estudava, estudante de teologia, né? Perfeito, ele tinha uma paixão pelo ensino da Bíblia, né? Ele não era simplesmente uma pessoa que ficava só procurando revelação, só procurando, né, sonhos, visões. Claro, tem muita importância, né, essa questão de revelação, sonho, mas a principal revelação de Deus é a palavra. É a palavra. E Gunnar Wingren, ele era um estudioso da palavra. Não é verdade, irmão Rubens? Talvez em alguns segmentos, né, as pessoas têm a questão do Pentecoste ou a glossolalia, que é falar em línguas, e esquece da palavra, né, que é a maior revelação, esquece do estudo da palavra, né? Então, às vezes, peca-se nessa questão. Mas aí Gunnar Wingren, na sua biografia, deixa claro, o Pentecoste é uma realidade, a tocha do Espírito Santo é uma realidade, mas o ensino bíblico, ele amava a escola bíblica dominical, ele foi dirigente da escola bíblica dominical na sua biografia, né? Então, a palavra é importante, a palavra era o foco, né? Isso é que Deus vai direcionar, o Espírito Santo vai direcionar. Maravilha, né? Porque há alguns exageros, né, irmão? Existem alguns exageros, a experiência pentecostal passa a ter primazia em a leitura da palavra, em o estudo da palavra. A experiência pentecostal passa a ser acima da palavra de Deus muitas vezes, que as pessoas equivocadamente elas dizem estar cheias do Espírito Santo e que a palavra deixa para segundo plano o estudo continuado da palavra. Mas eu quero crer que é minoria, né? Que pessoas que pensam assim, né? É verdade, né, irmão? É interessante, porque Jesus disse que ele era o pastor e que as ovelhas conhecem a sua voz. Né? Jesus diz isso. É muito interessante porque
como que nós conhecemos a voz de Jesus? Algo para se pensar. Eu nunca ouvi a voz de Jesus no sentido terreno, né? Sim. Eu nunca ouvi a voz de Jesus como eu estou ouvindo a voz do irmão na minha frente. Mas como eu conheço a voz de Jesus? É justamente pelo conhecimento da palavra, né? Eu conheço o que Jesus disse. Então, eu conheço como ele fala, né? Por exemplo, se alguma grande personalidade do Brasil falasse aqui hoje, às vezes a gente não precisa nem ver quem é que está falando, mas só o que está escrito a gente sabe. Não, Sim. esse cara aqui, quem falou isso aqui foi fulano de tal, né? Porque a gente sabe, né? Da mesma forma, por exemplo, a minha esposa. Eu conheço o que ela fala, o jeito que ela fala. Então, se eu ver alguma coisa escrita que ela escreveu, provavelmente eu vou saber, não, isso aqui Foi ela que escreveu, porque eu conheço o jeito dela. Assim é Jesus. Então, como eu conheço a palavra de Deus? Me familiarizando com a palavra dele. Agora, se eu E não guardando ler... os mandamentos também, né? Perfeito. Quando nós guardamos os mandamentos, é a promessa do Senhor que eu manifestarei a vocês. Se guardares as minhas palavras, os meus mandamentos, eu manifestarei. Então é uma questão de presença mesmo Perfeito. de Jesus na nossa vida, né? Exatamente. E a sensibilidade também, né? Porque quando nós estamos nos direcionando ou disponibilizando para o Espírito Santo, ele vai achar um meio de conversar conosco que nós a entendamos, né? É o Espírito Santo falando comigo. Perfeito. Mas é interessante, né, que quando uma pessoa diz que crê em Jesus, mas não lê a sua palavra, ela não tem como saber se aquilo que falou com ela é o Espírito Santo ou não, porque ela não tem familiaridade Sim. com a palavra. Ela pode confundir um sentimento próprio com a voz do Espírito Santo. Uma emoção. Uma emoção com a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não conhece, ela não se familiarizou com a voz do Espírito Santo que está revelado na palavra. E Gunnar Wingre, ele sabia disso, né? Ele conhecia a palavra. O meu irmão falou, ele era teólogo, né? Estudou num seminário teológico batista, né? Na Sim. época dele não existia Assembleia de Deus ainda. Apaixonado pela escola bíblica dominical, não é verdade? Então ele... Vamos dizer assim, talvez ele seria contra muita gente hoje em dia que Sim. fala que o estudo da palavra não é importante. Com certeza ele seria contra essas pessoas aí. E a certeza, né, dele para esse chamado, né? A distância de países, né? Um país que você não conhece não pode ser levado pela emoção. Muitas pessoas, às vezes, levadas na emoção, eles vão para o campo missionário e eles retornam, né? Porque foi uma emoção, mas aqui não. Conhecimento teológico, a chama, né? A convivência com o Espírito Santo, muitas orações. A biografia dele fala que ele orava muitas vezes e depois de orar muitas vezes é que houve uma visão de Adolfo Ulden para falar, olha, tem uma cidade chamada Pará. Ou melhor, tem uma palavra que veio para vocês parar. Mas eles estavam orando já há algum tempo. Não foi uma coisa aleatória, né? Perfeito. Além de ser apaixonado pela palavra de Deus, além de ser apaixonado pela escola dominical, nós vemos que, assim, né, como o movimento que aconteceu na Rua Azusa, ele foi batizado no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, nós olhamos e analisamos a história, ele não começou na Rua Azusa, né? Ele começou lá em Atos dos Apóstolos. E em alguns momentos da história, nós vamos ver que algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas era algo bastante pontual, né? Pontual. Você tem, o que eu falei, John Wesley, um grupo chamado Huguenots, né? Que era um grupo francês, tinha relatos, assim, que se você lê, você considera como batismo no Espírito Santo, mas ele não tinha essa nomenclatura
Aí essa nomenclatura foi nossa, né? Sim, Os pentecostais Sim. que deram o nome, né? Mas o Gunnar Wingren, ele recebeu o batismo no Espírito Santo, não é verdade? Como é que foi isso aí, irmão Rubens? Esse batismo dele, que ele recebeu esse revestimento espiritual? Esse batismo que Gunnar Wingren ele recebe, né? Não somente o dom de línguas, mas também a questão de essa, o Espírito Santo de forma bem forte na vida dele, né? Quando você tem uma experiência pentecostal, é impossível você, né, não sentir algo diferente, algo que te tira da normalidade. Né? Quando você recebe esse batismo no Espírito Santo, é o dom de línguas mesmo. Você, na época lá do Pentecostes, lá eles estavam falando para pessoas de outros países na língua deles. Ou seja, eu estou falando inglês, nunca falei inglês. Eu estou falando inglês para pessoas que estão ali próximo de mim. Né? Então, mas na questão do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é falar em línguas. Né? Falar em línguas, e isso leva Gunnar Wingren até essa experiência pentecostal, que é o falar em línguas mesmo. Né? É algo, não é algo lógico, não é algo matemático. Né? As pessoas dizem, olha, eu já, quando eu aceito Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Mas a proposta, até o escritor Craig Kinner, em seu livro O Espírito na Igreja, comenta que a grande maioria dos cristãos concorda, por exemplo, que pelo fato de terem nascido de novo, todos os crentes têm o Espírito. Também concordamos que todos nós devemos experimentar com regularidade uma vida cheia do Espírito, andar no Espírito, viver na dependência do Espírito em nosso testemunho e estar abertos para experiências do Espírito de Deus posteriores à conversão. Nós entendemos que existem pensamentos, né, que uma vez você aceitou a Cristo, você já tem o Espírito. Mas esse Espírito aqui, que a lição está falando sobre, e nasceu o Pentecostes, é o falar em línguas, é o dom de línguas. Tem um versículo aqui, Atos capítulo 19, versículo 2, eu queria, se permitir, queria ler aqui. Atos 19, 2, pessoas que não sabiam sobre o Espírito Santo. Paulo, ele está na sua terceira viagem missionária, ele prega em Éfeso e ele vai perguntar para os irmãos de Éfeso, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só aí, ó. Aí Paulo, 19, versículo 6, vai impor as mãos neles, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Até achei interessante que o comentarista, o irmão Sérgio, fala que nos nossos cultos haja profetas e mestres, né? Irmão Natan, essa experiência do Espírito Santo é fantástica. Ela direciona a igreja, edifica a igreja, porque senão, se não há atuação do Espírito Santo, há uma o quê? Há uma fala, há uma ministração da palavra, né? Como um livro secular, como você estudando numa universidade falando sobre teologia. Mas quando Gunnar Wingren recebe o batismo no Espírito Santo, ele fala em línguas. Né? E não somente isso, mas o Espírito Santo, ele faz você falar em línguas e também, que é a experiência pentecostal que nós denominamos. Né? Compreendemos. Então, não é algo que se... explica para mim como você recebe o batismo no Espírito Santo. Alguns pregadores, na eloquência, na emoção, vai falar, não, fala... quero o batismo, fale palavras-chave. Não é isso, né? A atuação do Espírito Santo é de forma
espiritual que não dá para se explicar como se recebe, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Mas é uma experiência pentecostal válida, tem lá seus contrapontos, né? Ideias divergentes, mas entendo que o Espírito Santo ele batiza e, como eu falei, né? Nesse congresso que teve da Umadeza, que terminou esses dias, pessoas foram batizadas, né, no Espírito Santo. Perfeito. É uma experiência bem alegre de se ver e de se buscar, né? É interessante, né, o pastor Rubens, porque alguns irmãos, né, nossos, eles são salvos, né, pela graça de Deus, mas infelizmente não acreditam nessa segunda bênção, né? Eu, né, eu sou nesse sentido pentecostal de dizer que realmente nós recebemos o Espírito Santo no dia que convertemos, que é o que a Bíblia vai nos chamar de o selo, né, do Espírito Santo. Ou seja, recebemos o Espírito, somos salvos pela graça de Deus. Então, se eu me converti, mas puxa vida, nunca fui batizado com o Espírito Santo, ou me converti e logo morri, sou salvo do mesmo jeito, porque fui selado pelo Espírito Santo, né? Mas existe um segundo momento, um segundo revestimento. E para nós entendermos isso, ou provarmos isso, digamos assim, nós podemos lá em João, capítulo 20, versículo 22. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e Jesus aparece aos discípulos ali, né? Jesus aparece no meio da reunião deles ali, eles ficam meio assustados. E é interessante, versículo 21 e 22. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Olha que interessante. Quando Jesus ainda aqui na terra, né, ressurreto ainda na terra, ele soprou e os discípulos ali recebem o Espírito Santo. Só que em Atos 2, depois que Jesus subiu, olha, Atos capítulo 2, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas a gente pergunta, mas eles não foram cheios lá? E agora foram cheios de novo aqui? Porque é isso mesmo, dois momentos, digamos assim. Exatamente. Um é para salvação, você aceitou Jesus. Poxa, Natan, não fala em língua estranha. Ainda não fui batizado, mas você já é salvo. Porque a salvação é pela graça. Então você recebeu o Espírito Santo no dia da conversão. Porém, Jesus ainda nos dá uma segunda bênção. Um convite, né, para você buscar essa experiência pentecostal. Que é um revestimento espiritual, que é o que o irmão está falando, né? Que o irmão falou ali, pessoas foram batizadas no Espírito, falavam em novas línguas, né? E todos os dons escritos na Bíblia, né? A gente cita geralmente 1 Coríntios 12, mas existem algumas outras listas ali, em Romanos, né? Que falam sobre outros dons espirituais. Todos eles estão disponíveis para nós. É verdade. O irmão comentava, eu me lembrei de Cornélio, né? Exatamente. Cornélio estava lá, era o primeiro gentil, se não me engano, é o primeiro gentil a se converter a Cristo, né? E ele tem um sonho ali. Tá. Pedro também tem uma restrição quanto a isso, né? Somente para os judeus, e os gentios não têm acesso a esta salvação. E o Espírito Santo move tudo e para que quando Pedro chega para ministrar a palavra ali, Cornélio e sua família recebem o Espírito Santo. E aí ele vai falar, Pedro, exatamente, como rejeitar, por que não dizer que os gentios também têm acesso a esta bênção, né? Perfeito, pastor Rubens. E esse revestimento, ele é inexplicável, como o pastor mencionou. Não tem como que eu recebo? Quando que eu recebo?
né? Existe no uma Congresso. fórmula, existe um jeito certo para as palavras, né? As palavras certas, Não tem com jeito. muita oração, né? Não tem como, né? Aí o que a gente entende, que a gente aconselha é busque isso, deseje isso, aproximar né? mais, né? Deseje isso, né? Deseje esse dom, esse revestimento, que Deus uma hora te concede, né? Esse revestimento não é só para a falar em língua, né? Eu recebi o batismo no Espírito Santo, vou ser mais espiritual que os meus irmãos que não têm esse dom, né? Não, é uma questão de uma convivência a mais com o Espírito Santo, né? Uma mais de espiritual, buscar as coisas do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te direcionar. Olha, você recebe essa dotação, esse dom de línguas, mas não é para você dizer, olha, eu falo em línguas, né? O apóstolo Paulo vai dizer, eu falo em línguas mais do que vocês. Em dado momento da sua fala ali, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, né? Mas a questão dessa chama, ou do batismo no Espírito Santo, é você estar disponível ao Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que a gente fique na inércia ou só receber o dom de línguas e ficar nisso. Ele quer que a gente seja mais proativos no reino, para o reino de Deus. Maravilha. Mas aí, irmão, o pastor Rubens, aí tem um problema, né? Porque imagina só, esse Gunnar Wingren aí chegou no Brasil, não sei o quê, um sueco que veio dos Estados Unidos, né? Chega daquele jeito, não fala nem o português direito, vamos dizer assim, e chega aqui falando um negócio de língua estranha, né? Aí os brasileiros... E foi a fala dele, né? Ele pregava e falava sobre buscar esse batismo no Espírito Santo. As ministrações dele era isso, né? Exatamente. Como é que as pessoas aqui no Brasil receberam essa notícia, né? A gente percebe estudando a história do pentecostalismo no Brasil que não foi esse mar de rosas, né? Não foi. Não foi, né? Quando chegou aqui Gunnar Wingren, tanto crentes de outras denominações que já estavam aqui no Brasil, quanto católicos, né? E até pessoas que não... Naquela época o Brasil era quase 100% católico, né? Estamos falando ali de 1910, né? É quase 100% católico. Tinha uma pequena parte ali de protestantes, de igrejas que já estavam aqui, né? Igrejas tradicionais, né? Batistas, presbiterianas, metodistas e tal. Mas aí chega um sueco, né, tal, e falando em negócio de língua estranha. E aí, como é que o povo recebeu essa nova ideia? Recebeu com muita rejeição, né? E muita perseguição também, né? Porque era uma proposta, primeiro que não só, como o irmão disse, 100% da igreja romana, já era um conflito ali, né? E já começou, já inicia-se uma perseguição, não somente pela questão da falar sobre o Espírito Santo, mas de outras igrejas também, né? Perfeito. Há uma ruptura ali, né? Perfeito. Nós vamos ler na história, e aqui são muitos episódios, né? A gente poderia falar muitos episódios, o autor da lição também traz alguns episódios aqui de perseguição, mas quando o Gunnar Wingren e Daniel Berg, que vai ser falado, né, na próxima lição, eles chegam aqui, eles sofrem de difamação, muitos pentecostais são presos, alguns são batidos mesmo, né? Agressão física. Sofrem mesmo. agressão física. Sofrem agressão física, né? Por pessoas que não aceitavam isso, né? Tanto é que a ideia inicial, ao que tudo indica, não era criar uma nova denominação, né? A ideia era você viver ali a presença do Espírito Santo nas denominações que já existiam, né? Só que eles precisaram criar uma outra denominação, porque infelizmente as denominações que já existiam não aceitavam isso. Não aceitaram expulsaram mesmo. Essa ideia, houve a ruptura e eles
tiveram que abrir outras denominações de fato, né? Eles abriram a primeira como missão fé apostólica, né? Que é a mesma lá de Seymour, né? A Da mesma Rua Azusa lá. da Rua Azusa. E depois mudou para a Igreja Assembleia de Deus, né? É, perfeito. E passados mais de 110 anos, né? Um crescimento exponencial, o Espírito Santo faz isso, né? O Espírito Santo, ele quando nós estamos cheios, né? A gente quer extravasar isso, a gente não consegue segurar com a gente. Cheios do Espírito Santo, você tem que liberar, né? Essa questão do Espírito Santo, né? Isso vai trazer mudanças significativas, né? Para onde passamos, onde estamos na nossa vida secular, familiar, isso acaba extravasando e as pessoas que estão ao nosso redor vê essa diferença, essa chama, né? Você chega e você quer falar de Jesus, por onde você passa, você quer falar de Jesus, você não consegue se conter ali, né? Segurar isso. Achei bem interessante que fomos lanchar, e estava num restaurante e a pessoa que estava do meu lado ali, um convidado, até o garçom, né, ele começou a evangelizar ali o garçom, e eu fiquei meio receoso, porque o garçom estava executando o seu trabalho, né? E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde tempo. O garçom, onde estiver, no restaurante, ela vai passar essa chama, né, do Espírito Santo. É muito legal essa questão de ser cheio do Espírito Santo. Você não consegue conter isso. Conter essa... Você Perfeito. quer compartilhar disso. Verdade. Ô Rubens, e além disso, né, além dele receber toda essa perseguição, a história nos conta que a saúde de Gunnar Wing não era das melhores, né? Não era. Não era das melhores, né? Então, Ele era frágil na sua saúde, né? Só um adendo aqui que eu lembrei por aqui. favor. Gunnar, ele recebeu o batismo no Espírito Santo em uma conferência, ele compôs o hino, né? 478 da nossa harpa, né? Aí, ó. Os teus discípulos fizestes em línguas estranhas falar, ou mesmo a mim concedeste e dás a quem buscar. Olha aqui. 478 da harpa, 478. do nosso inário, né? Maravilha, né? Mas voltando à fala do irmão, realmente ele tinha as debilidades, né? Mas isso mesmo assim não impedia, né? Alguns relatos, principalmente na biografia dele, né? Diz que ele ia muito em lugares afastados, né? Tribos, né? Entrava no meio do mato mesmo. A gente tem que pensar, estamos falando ali de 1910 até 1930. Sim. O Brasil não tinha... O Brasil, de maneira geral, ele é meio atrasado em relação a outros países, né? Especialmente nessa questão mais tecnológica, Sim. né? Imagina em 1910 lá, né? Então você tinha muita tribo indígena que não tinha muito contato, você tinha... Para chegar num lugar, você tinha que enfrentar mato mesmo, selva mesmo, e ele ia pra os cima. recursos médicos também eram escassos, né? Hoje Exatamente. nós temos aí um hospital público, alguma coisa que você possa se socorrer. Naquela época não tinha. Não tinha nada, exatamente. E aí ele tinha muitas febres, né? Muitas dores. E é interessante que na biografia dele vai dizer que ele queria pregar o evangelho, ou seja, o espírito dele, né, estava desejando, mas o corpo não conseguia e ele, de certa maneira, se entristecia com essa situação, né? E tanto é que ele, de tantas doenças, ele voltou para o seu país, né? Ele voltou ali em 1932. Ele volta porque realmente ele estava muito doente mesmo, né? Não estava aguentando. E ele voltou e praticamente viveu somente um ano, Só né? um ano. Morreu no ano seguinte por causa de um câncer no estômago, né? Mas é interessante, né? Porque ele foi uma pessoa que desejou, né? É o que o irmão falou, né? O batismo no Espírito Santo, ele é
evangelização, ele é missiológico, né? Ele desejava, ele foi incendiado com essa mensagem, ele desejava pregar o evangelho, cumprir o ID do Senhor Jesus aqui em terras brasileiras, né? O corpo dele não estava acompanhando o ritmo, né? O ritmo Mas do seu foco, né? exatamente, mas ele queria estar lá, né? Isso serve de lição para nós, né? Que às vezes muitos de nós aí temos uma saúde perfeita, né? Temos forças, mas não temos o mesmo foco, né? Não temos o mesmo desejo, né? Nós, quando eu falo nós, eu falo assim de maneira Geral, né? geral, né? Bom, maravilha, irmão. Pastor Rubens, você quer dar mais um comentário aí sobre a vida do nosso irmão Gunnar Wingren? Não, eu só quero concluir aqui que possamos, né, ter uma experiência pentecostal capaz de mover cidades, estados e a nação. O desenvolvimento e crescimento das Assembleias de Deus se deu pela atuação do Espírito Santo. Gunnar Wingren deixou um legado de muitos campos prontos para a colheita e outros já semeados. E o desafio, né, é ensinar a nossa geração e as próximas o legado de Gunnar Wingren, né? Como o irmão citou, mesmo diante das dificuldades de saúde, ele sempre esteve pronto, fazendo, realizando a obra do Senhor. Maravilha, glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida do irmão Gunnar Wingren, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo que conduziu, na verdade, pastor, Tudo isso, né? conduziu todo esse processo desde lá de trás, veio movendo a história, movendo a humanidade para a Rua Azusa e conduziu esse homem para estar ali e ser tocado pelo Espírito para vir aqui para Belém do Pará, né? Sim. Na verdade, foi ali para o norte do Brasil e dali esse movimento pentecostal incendiou o Brasil inteiro. O Brasil hoje, né, no censo aí, diz que a Assembleia de Deus é a maior igreja aí, né? Pentecostal, né? Geral, né? Geral. Geral do Brasil, é a maior, né? Uma das maiores do mundo. Mas isso graças, como o irmão falou, ao Espírito Santo, né? Nós... Uma pessoa, né? Exatamente. Duas pessoas. Começaram, vieram para cá. Um crescimento exponencial assim. Inexplicável. Duas pessoas. Inexplicável esse crescimento, né? Mas tudo isso é para mostrar que o Senhor Jesus ele está no controle da história, ele tem nas mãos o controle da humanidade e ele faz o que ele quer na história, né? Verdade, irmão Rubens? E assim, meus irmãos, eu agradeço a atenção de vocês, que você professor, possa ter subsídios para sua aula, que a sua aula seja abençoada, que seus alunos sejam abençoados. Você, aluno que está assistindo essa lição, que você seja abençoado e edificado em nome de Jesus. Amém. Pastor Rubens. Amém. Quero agradecer também a todos os ouvintes, né, que a sua aula, professores e professoras, seja uma aula edificante e que essa biografia de Gunnar Wingren possa clarear um pouco o que nós podemos fazer, né? Pessoas usadas pelo Espírito Santo para trazer um diferencial e proclamar e continuar proclamando, evangelizando pessoas e que o Espírito Santo seja um norteador da sua vida ministerial.